Vamos lá, é isso. Bom, pessoal, hoje o episódio é sobre a polêmica do super-homem que se assumiu bissexual. E para dar uma contextualizada no que está acontecendo, surgiu agora, vai sair uma revista, uma HQ do John Kent, tá? John Kent é o nome do personagem, que ele é filho do Clark e da Lois Lane, né? Clark Kent e Lois Lane. Para quem não sabe, eu acho que vocês deveriam saber, é o Super-Homem e a esposa do Super-Homem, né? A Lois Lane. Ele é o personagem, o John Kent é o personagem em questão que assume o papel de Super-Homem nessas edições de quadrinhos que a DC está trabalhando. E em certa ocasião do desenvolvimento da história, ele se envolve com outro cara e se descobre bissexual. Eu não vou entrar em detalhes do enredo e contexto a mais do conteúdo sobre o personagem, essas coisas, até porque eu não acompanho HQs, eu não acompanho quadrinhos, assim como eu acredito que a maioria das pessoas que estão debatendo sobre esse assunto não acompanham. Mas eu sei que o personagem já é, de certa forma, antigo, entre aspas, ele surgiu em 2015, e essa edição que vai ter a saída do armário dele está prevista para ser lançada digitalmente no dia 9 de novembro. Bom, é um jogador de vôlei da seleção brasileira e do Minas até então. Ele postou uma foto do beijo do Super-Homem com esse outro personagem, com a legenda: é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vamos ver aonde a gente vai parar. Foi isso que ele falou e é sobre isso que eu vou debater no dia de hoje. O meu nome é Igor, tá começando o podcast, o Quase Adulto. Então, senta aí, vamos trocar uma ideia, vamos falar um pouco sobre isso, porque é muito importante. Bom, o Maurício, a gente teve muita evidência dele e da seleção brasileira de vôlei nessas últimas Olimpíadas, porque teve um desempenho muito bom, realmente a gente torceu bastante pelo Brasil e a gente acompanhou muito o Douglas, que virou digital influencer e tal, e teve muito sucesso. E o Maurício, ele era um personagem de lá e a gente ouvia uma coisa ou outra sobre de quem acompanha mais o vôlei mais assiduamente, de outras publicações e postagens homofóbicas que ele já tinha feito no seu perfil. Inclusive, uma delas eu vou ter que repetir aqui só para que vocês entendam do que a gente está falando. Ele fez uma publicação que ele dizia... Não era uma publicação dele, ele praticamente fez um repost nos stories. Dizia assim: sou de uma época que fumar era bonito e dar a bunda era feio. Hoje em dia fumar é feio e dar a bunda é bonito. Então a gente já enxerga de quem que a gente está tratando. O Maurício, ele também é assumidamente um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Ele tem afinidade com o governo e com pautas do governo, claramente. Então isso também é importante para a gente entender de quem que a gente está falando. E aconteceu, né, essa situação do Super-Homem e o pessoal, o público fez uma pressão para que o Minas tomasse alguma providência devido ao crime que o atleta estava cometendo ao dar essa menosprezada na situação do personagem, dizer: é só um desenho, não é nada demais, beleza, vamos nessa que vai ver aonde a gente vai parar. Praticamente como se ele tivesse dizendo que isso estava errado, que o Super-Homem não deveria estar com outro cara, e criticando a situação que o personagem vai se envolver e tal, e criticando a situação, né? Criticando, em defesa, ele já saiu em defesa da família, dos bons costumes, dos costumes da família tradicional e toda aquela palhaçada que a gente já ouviu de outras bocas que ele assumidamente concorda. Até então, né, o público fez pressão para que o Minas tomasse alguma providência, né? Inclusive acionaram as marcas patrocinadoras do Minas e disseram: pô, olha aí o que esse cara tá falando, isso não tá certo, isso é crime e é um crime de homofobia e vocês precisam tomar alguma providência. E até então o cara postou, ele tinha concordado que ia postar desculpas, né, tentar fazer um retratamento. E ele disse que não se arrepende do que fez, que ele vai ser a favor do que ele está dizendo e tal, que ele acha que a rede social é dele, mas ele pediu perdão para quem tivesse se ofendido.
Então, né, não mostra arrependimento, não mostra nada disso. E ele fez isso no Twitter dele, que tinha mais ou menos 50 pessoas na época. Realmente tinha cerca de 50 pessoas que seguiam ele nessa rede social. E a atitude homofóbica que ele teve, ele postou no Instagram, que até então tinha 300 mil pessoas. Porém, o Minas foi lá e decidiu rescindir com o jogador. E incrivelmente ele está recebendo muito apoio de gente que faz parte daquele aglomerado da direita que está alinhado com o governo e com muitos membros da igreja, pastores, várias pessoas estão a favor desse atleta. Bom, eu acho que eles são contra a homossexualidade, né? Claramente. Ser contra a orientação sexual de uma pessoa, além de ser uma falta absurda do que fazer, isso incita segregação, tal qual o racismo incita segregação, sabe? Pensa, se você coloca duas pessoas se beijando, duas pessoas do mesmo sexo, e isso te incomoda, eu vejo uma situação segregacionista que acredita que isso não é coerente, não é certo, e eu acho que isso também faz referência a outros tipos de preconceito. Eu sei que, né, em âmbitos e contextos diferentes, o racismo e a homofobia estão no mesmo âmbito do preconceito, né? Ser contra a característica de alguém, qualquer que seja, tal qual talvez o capacitismo, por exemplo, você ser contra situações de acessibilidade para pessoas que são cadeirantes ou pessoas que não têm uma perna, essa situação, ou você contra um herói negro, por exemplo, sabe, ter um protagonista negro, isso já foi pauta, né, mas a gente vem caminhando para uma evolução de igualdade racial e pessoas que são contra essa situação, apesar de a gente ter visto, recentemente também uma situação de um atleta do Danilo Avelar, que até foi demitido do Corinthians por ter feito declarações racistas quando ele jogava uma partida lá de um jogo, acho que era CS, enfim, não vem ao caso, mas é só para exemplificar para vocês que essas coisas, que esse preconceito existe, mas ele precisa ser debatido e existe uma confusão que as pessoas estão fazendo, que estão dizendo que ser contra a situação do super-homem, ser contra esse quadrinho, esse tipo de coisa, e afirmar isso em redes sociais é liberdade de expressão. Cara, a liberdade de expressão existe para que você seja capaz de expressar suas convicções sobre a sua vida e sobre a população em geral, sobre a vida da população em geral. Serve para que você leve debates a favor ou contra o aborto, por exemplo, a favor ou contra a maconha, em relação a políticas públicas, a políticas gerais, a globalização, sei lá, qualquer dos tipos de temas que você possa debater sobre isso em conformidade com uma população em geral, e não a respeito de um grupo de pessoas específicas, até porque isso é perseguição. E a gente sabe o que acontece quando estamos em governos ou em contextos que grupos de pessoas são perseguidas, né? E isso acontece no Brasil, por mais que talvez não seja institucionalizado, vamos dizer assim, né? Não está lá na lei que isso deve ser perseguido, mas existem grupos que perseguem outros grupos e isso é evidente. Inclusive, né, eu vi alguns argumentando que o problema é que a questão está sendo ser um desenho, ser uma HQ para crianças e tal. Inclusive eu vi a deputada Carla Zambelli, que esses dias postou uma foto do Lula junto do diabo com o Bolsonaro com a mão dada com Jesus e dizendo, escolha o seu lado, gente, pelo amor de Deus. Piada pronta, né? Ela disse, né, num comentário lá dessas publicações do Maurício Souza, porque ele até começou a fazer mais publicações depois, pedindo desculpa, até fazendo outras coisas, dizendo que isso podia confundir a mente da criança. A situação do super-homem beijar um outro cara podia confundir a mente da criança. Eu tenho uma visão sobre educação infantil. A minha mãe é pedagoga. Eu tenho conhecimento, de certa forma, sobre a área, apesar de não ser pai. Que acontece o seguinte. Quando você tem uma família e você tem uma situação com uma criança, a partir do momento que você
deixa para que outras coisas eduquem o seu filho, você deixa que a internet eduque seu filho, você deixa que pode ser até a escola, ou alguns outros colegas, ou uma HQ, com que isso eduque o seu filho para uma maneira que ele vai ser, que vai guiar a mente dele, isso significa que você fez uma educação de merda para o seu filho. Isso significa que você não tem controle sobre o seu filho. Isso significa que você não tem a menor influência na vida do seu filho, a não ser medo, pode ser. Os seus filhos vão fazer as coisas escondidas de você porque eles têm medo de apanhar e não porque eles te respeitam. Entendeu? Então você não tem os seus filhos na mão porque você não criou a relação de dominação afetiva com eles. Entendeu? Então, por exemplo, você respeita os seus pais e você obedece aos seus pais porque você tem medo deles ou porque você tem temor a eles. E o temor, ele é também uma relação de proximidade, de reciprocidade. Então você respeita o seu pai porque o seu pai te respeita também. E ele te entende, ele busca te entender. Mas aqui, nessa situação, estão dando trabalho de educar uma criança ou de dizer que a criança vai ser gay, sei lá. Porque ela tá vendo a HQ do Super-Homem. Cara, eu cresci acompanhando filmes de super-heróis. Inclusive o meu favorito era o Homem-Aranha. Eu até fiz um episódio sobre isso. Mas isso não quer dizer que eu vou gostar de ruivas igual o Peter Parker gostava, por exemplo. Acho que a gente tem que tratar isso com naturalidade, tal qual seria gostar de uma mulher com um tipo específico de cabelo. Ou ter uma afinidade com uma coisa ou outra, entendeu? Porque, sabe, não é isso. Não se trata disso. Não é assim que as coisas acontecem. Uma educação, ela é construída com o tempo. E a gente sabe que a homossexualidade não é uma situação de influência, praticamente. As pessoas nascem assim, as pessoas têm isso. Existem estudos que comprovam isso. Entende? Bom, né? O Maurício postou hoje mais cedo, no momento que eu tô gravando isso aqui, né, na quinta-feira, que postou uma foto do Super-Homem beijando a Mulher Maravilha e mandou um bom dia e um joinha, em sinal de desaforo, de arrogância e não arrependido do que ele fez, do que aconteceu. Isso, novamente, foi aplaudido pela atitude, é isso, tem que se expressar mesmo nos comentários da postagem. Isso, mais uma vez, segrega. Isso, mais uma vez, separa. E estão tornando isso uma divisão entre o Super-Homem que eles consideram correto e o Super-Homem que eles não consideram correto. E pense, né? E disseram que essa nova edição estaria sexualizando um personagem infantil, tornando ele um personagem sexual, sabe? Tipo, tornando ele, associando a homossexualidade a situações de promiscuidade. Isso é algo que homofóbicos fazem com muita frequência. Associar e dizer, igual um outro, acho que vereador da cidade de BH, Nicolas Ferreira, que é um cara que é jovem, ele deve ter mais ou menos a minha idade, e está tendo muita evidência. Ele disse que é uma prática sexual e que ele não é contra a... Não, melhor, não sei se ele disse que é contra ou a favor, gente, desculpa. Não tem isso claro na mente, mas ele associando a homossexualidade como uma prática sexual. Vocês acham que a heterossexualidade ela é uma prática? Que o hétero ele está praticando a heterossexualidade? Quando ele quiser ele pode praticar a homossexualidade, a bissexualidade, o que quer que seja. E, claro, não. Não é assim. A prática é o ato do sexo apenas. E não tudo que envolve isso, que envolve a afetividade, o relacionamento, toda a complexidade de uma relação conjugal. Entende? E novamente, né, disseram que isso estaria sexualizando o personagem, mas o cara foi lá e postou uma foto do Super-Homem beijando a Mulher Maravilha. Isso não seria sexualizar também? Então, para você que também coloca uma criança e já diz, vai ter a namoradinha com 4 anos de idade, com 5 anos de idade, você está sexualizando sua criança. Você está sexualizando as crianças. Você que está incentivando a curiosidade nessa pessoa sobre isso. Isso gera outros problemas, como gravidez precoce, como pais que abandonam as mães e o filho. Outra complexidade de absurdos que eu não vejo a
a direita brasileira, por exemplo, ou a igreja brasileira buscando perseguir pais que abandonam os filhos, ou talvez até a gravidez na adolescência, sei lá, não que isso seja um problema exatamente falando, mas é uma situação também que pode acontecer devido à sexualização precoce de crianças. E claramente ver o super-homem beijando a Mulher Maravilha é uma situação que isso vai acontecer com outras pessoas, com outras... enfim, as pessoas vão conviver com isso, né? A educação sexual é muito importante. E eu acho que, né, isso precisa ser debatido, precisa ser conversado. O escritor da série, né, o Tom Taylor, ele disse que, abre aspas, temos pessoas dizendo que leem essa notícia hoje e começam a chorar, pessoas que dizendo que nunca pensariam em suas vidas que seriam capazes de se enxergar no super-homem, literalmente o super-herói mais poderoso dos quadrinhos. Então, agora falando um pouco sobre representatividade, o que me traz afinidade ao Homem-Aranha, por exemplo, é a situação do pobre, que eu também nunca fui rico. É a situação dele ser um cara que ia pra escola, que não tinha muitos amigos, que era nerdola, sabe? É isso que me faz gostar do Homem-Aranha. Eu falei sobre isso no episódio. Existem uma infinidade de heróis que existem para serem espelho para outras pessoas e para elas se verem nesses heróis. E pensar, se o Pantera Negra conseguiu, eu consigo. Se o Homem-Aranha conseguiu, eu consigo. Se o Super-Homem conseguiu, eu consigo. É essa, inclusive, uma das funções dos super-heróis. A Capitã Marvel também tem uma história com o feminismo que é muito importante. E existe o valor disso muito grande para todas as pessoas que acompanham ela e que olham, nossa, uma heroína mulher que quebra o Thanos de porrada no filme. Entendeu? Então, é claramente esse problema que essas pessoas têm não é com a família. Eles não estão preocupados com as crianças. Eles não estão preocupados com a sexualização das crianças. Não estão preocupados com proteger as pessoas ou defender a família. Eles estão perseguindo outras famílias. Eles estão perseguindo outro grupo de pessoas. Isso é crime. Isso é crime de homofobia. E é por isso que o cara foi punido justamente. E tem que ser punido mesmo. Sabe? Tem que ser punido mesmo. Eu não vou deixar que o meu programa aqui, o Quase Adulto, ele seja um espaço para que existam outras pessoas que concordem com esse tipo de atitude. Eu não vou, entendeu? É por isso que eu estou fazendo esse episódio aqui. Eu sou heterossexual, eu sou branco, eu tenho meus privilégios bem guardados. Eu não passei fome nunca. Eu não sei o que é ter medo de sair na rua, ter medo de ser estuprado, ter medo de ser apedrejado. Então, para mim, que só de imaginar a situação, de tentar me colocar 1% no lugar do próximo, fico indignado, passo mal, levanto dos lugares que eu tô e que eu tô ouvindo absurdos assim, eu não vou deixar com que o Quase Adulto também não seja um lugar para que a gente reflita sobre isso, para que a gente entenda isso, entendeu? Não existe essa de colocar uma família acima da outra, defender uns valores em detrimento de outros. Isso é preconceito. A sociedade existe para uma convivência e a sua liberdade de expressão ameaça a vivência de outras pessoas. É por isso que há um problema na situação. É esse o real problema da situação. O problema não é ter um super-homem gay, um super-homem bissexual que seja. O problema é o preconceito e a repercussão que isso traz só evidencia preconceituosos. Foi até bom, eu dei uma limpa no meu Instagram de ver as pessoas concordando com isso. Não há liberdade de expressão para você que está criticando um super-homem que nem é o super-homem que você acompanhava antes. Não é nem o Clark Kent, pelo amor de Deus. Você não sabe o que você está falando. É outro personagem, é outra história. Você não acompanha HQs. Isso te incomoda porque a felicidade alheia te incomoda. Isso te incomoda porque o seu preconceito é muito exacerbado. E você não aguenta mais ver as pessoas felizes sendo homossexuais. E você aí num relacionamento heterossexual que tá te deixando triste, provavelmente. Sabe?
Então é isso que te ameaça. O que te incomoda não é você ter medo de um dia do seu filho ser gay. O que te incomoda é que você não tem controle sobre o seu filho e está delegando as situações para outras pessoas fazerem. Entendeu? Você está colocando a educação dos seus filhos nas outras coisas e não em você. É isso que é o problema que tem que ser debatido. É isso que tem que acontecer. É de entortar o estômago ler os comentários de apoio ao Maurício Souza nessa situação. No momento que eu estou gravando esse episódio, o Maurício tá com o triplo de seguidores que ele tava quando fez a publicação homofóbica em questão que a gente está falando aqui. O triplo. Então existe uma massa de pessoas que acredita que isso está certo. E isso é ameaçador para outras vidas. Eu não acho justo me calar, não acho certo, não acho que eu vou fazer isso mais novamente, enfim, eu não vou deixar isso passar, não tá certo. No esporte, não tá certo. Nas famílias, isso não tá certo. Nos convívios sociais com os amigos, isso não tá certo. Reprima comentários homofóbicos, reprima comentários racistas, que seja. Reprima isso precisa acabar. Isso ameaça outras vivências, é o que eu tenho até repetido aqui. Enfim, o episódio é um pouco sério, desculpa. Eu tô muito chateado com a situação, porque eu vi pessoas que eu gosto muito apoiando isso, e isso corta muito meu coração. Então, o episódio foi esse. Obrigado a todo mundo por ter ouvido até aqui. Se você gostou, se você não gostou, dá like, dá dislike. Acompanhe aí no Instagram, @quasadulto, @igor_gfs também, se você quiser, meu perfil principal. Enfim, um abraço para todo mundo e toda a minha solidariedade às pessoas que estão sendo atacadas nesse momento triste que a gente vive. Abraço a todos. Tchau.